Olá, a nossa ministração de hoje tem o tema Não caia na cilada da mentira. Essa temática já foi trabalhada de maneira indireta quando nós falamos um pouco sobre o poder da influência, mas é algo tão importante que merece ser o tema principal de uma ministração. Quando nós falamos sobre o poder da influência, é muito importante, fundamental que todos nós tenhamos iniciativas, principalmente os pais de ensinar crianças e adolescentes sobre essa armadilha que muitas vezes dá brecha para que outras situações negativas entrem em nossas vidas. E hoje nós vamos ver exatamente esse tipo de situação acontecendo. Então, nós vemos ali a imagem da serpente, da maçã, que já nos remete a Adão e Eva, né? E todos nós já conhecemos ali de alguma maneira essa história de engano, de mentira, de vitimização, que também já foi citada em algum momento. Mas hoje nós vamos focar principalmente no que o Evangelho nos ensina quanto a isso. Algo que é muito perigoso é que muitas vezes nós colocamos nos nossos corações pequenas mentiras ou pequenas omissões, dependendo da situação. Quando na verdade para Deus não existe mentiras pequenas, médias ou mentiras grandes, e mentiras são mentiras. O ensinamento de Jesus não foi voltado a dar uma abertura para pequenas mentiras e pequenas omissões. O ensinamento de Jesus foi voltado a Deus ser o pai da verdade e o diabo ser o pai da mentira. E a partir disso, nós precisamos tomar decisões convincentes para que o reino de Deus possa avançar e, através das nossas vidas, tenhamos a prática do verdadeiro evangelho. Além disso, de termos em nossas vidas uma armadura, uma proteção divina contra as ciladas que o diabo vem para nos colocar. E muitas vezes, tudo isso ocorre quando damos brechas para mentiras entrarem em nossas vidas. Em João, no seu capítulo 8, versos 43 ao 45, Jesus já alerta sobre o poder da mentira. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Então, quando Deus exorta pessoas religiosas, pessoas hipócritas, pessoas que muitas vezes não ajudam o reino de Deus a avançar, mas ao contrário disso atrapalham, e nós precisamos ter uma reflexão muito importante voltada a esse assunto, porque ou nós ajudamos a Deus, ou nós contribuímos com as outras almas, ou muitas vezes nós vamos contribuir com o mal, para que outras almas se percam. E é exatamente onde a mentira entra. Por que que muitas vezes as pessoas não dão ouvidos a Deus? Porque tudo que vem de Deus é baseado na verdade. Todos os ensinamentos, todas as ordenanças, todos os estatutos foram colocados baseados na verdade. E nem sempre a verdade é fácil de ser seguida, mas a verdade nos traz um grande conforto durante as dificuldades, as adversidades da vida, as perseguições, porque aquele que permanece na verdade estará protegido pelo Senhor. E quando Jesus ensina sobre a mentira, ele mostra que o diabo é o pai da mentira e que existem muitas pessoas que não creem em Deus porque Deus é a própria verdade. Então, é um ensinamento muito simples e sem aberturas para outras interpretações, para que possamos muitas vezes nos enganar e colocar aquelas mentirinhas, aquelas pequenas omissões no nosso coração, na nossa vida, o que não deve acontecer. Se eu sigo a verdade, se eu busco a verdade, se dos meus lábios são proferidos tudo aquilo, todas as situações que remetem à verdade, certamente sou um filho de Deus e estou seguindo a Deus porque Deus é o Pai da verdade.
Mas, entretanto, se eu dou abertura, brechas para o mal e uso de mentiras, de enganação, de omissão, quando for conveniente, eu seleciono quando eu falo a verdade e seleciono quando eu posso mentir, eu não vou ter a proteção de Deus, eu não vou ter a Deus como meu pai, mas ao contrário disso, o próprio diabo terá o controle da minha vida. Então, se nós não estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, não deve existir uma desculpa de nós estarmos em cima do muro, porque o próprio muro pertence ao mal. Pois nós já vamos estar em cima do muro sendo usados como instrumentos do maligno para propagar mentiras, porque o diabo é o próprio pai da mentira. Um grande ensinamento é que nós precisamos levar a nossa vida espiritual a sério. Muitas vezes nós vemos situações naturais, casas sendo destruídas, lares repletos de contenda, de destruição. Parece que aquilo não tem fim. E quando a gente começa a observar a situação espiritual daquele momento, daquela situação, nós vemos que o Senhor nos traz alerta sobre isso. Em Lucas, no seu capítulo 11, versos 23 ao 26, temos um exemplo disso. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Então, primeiramente, e em outra passagem, Jesus mostra isso. Ou nós estamos servindo a Deus, contribuindo para o reino de Deus, ou nós estamos espalhando, ou nós estamos servindo para o mal, para o reino do diabo, o reino de Satanás. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz: Voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, olha que situação interessante. Não tem meio termo. Ou o nosso corpo é templo do Espírito Santo, movido pelos frutos do Espírito, movidos pela direção do Espírito Santo e guiados pelo Senhor, ou nós damos brecha para espíritos malignos entrarem nas nossas vidas no mundo espiritual e tomar conta das nossas próprias ações. E vamos trazer o exemplo da mentira nessa situação. Um espírito imundo está dentro do homem. Através da mentira, um espírito tem poder para governar uma vida. E aquele espírito, ele sai e ele vê aquela casa, aquele corpo, da mesma maneira. Não buscou perdão, não buscou arrependimento, não buscou a verdade, está com as mesmas práticas. O que acontece? Aquele espírito da mentira, ele tem poder para trazer outros 7 demônios, outros 7 espíritos piores do que ele mesmo. Então, através da mentira, através de uma pessoa mentirosa, se eu sou uma pessoa mentirosa, eu dou brecha para o mal entrar na minha vida a hora que quiser e ainda voltar com outros espíritos. E muitas vezes o espírito da ira, do orgulho, da inveja, dos ciúmes, do medo, da imoralidade, das enfermidades, entre outros espíritos. E é por isso que muitas vezes pessoas ficam irreconhecíveis. Mas se alguém se torna irreconhecível, muitas vezes é sinal que através de uma brecha, de uma cilada que foi aberta, outros espíritos dominaram aquela vida. Então, esse é o grande perigo da mentira. E o porquê não podemos cair na cilada da mentira. Porque outras situações virão acompanhadas dessa mentira. Até que muitas vezes a pessoa se coloca ali num beco sem saída, no fundo do poço e necessite ali de uma intervenção de libertação, de muito jejum, de muita oração, porque Jesus nos ensinou que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração.
Então, o quanto antes cortarmos das nossas vidas a mentira, mais Deus vai conseguir agir de maneira rápida e podendo intervir. Porque se nós começamos a ter a mentira como uma prática contínua de nossas vidas, fica muito complicado do Senhor poder fazer alguma coisa, porque nós nos entregamos muitas vezes ao mal. Então, ou nós somos templos do Espírito Santo, ou nós abrimos permissão para que o mal possa nos dominar. Uma outra característica da mentira é que ela faz com que as pessoas sejam dissimuladas. E um desses exemplos foi um discípulo de Jesus. Isso está relatado em João, no seu capítulo 12, versos 1 ao 6. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. A dissimulação tem muito a ver com palavras dizendo uma coisa, atitudes dizendo outras. Buscar passar uma falsa imagem, uma falsa aparência, que muitas vezes não adianta de nada, porque estamos enganando a nós mesmos, pessoas que buscam enganar a si mesmas, mas que não conseguem enganar a Deus, porque Deus esquadrinha os nossos corações. Deus sabe até as intenções e motivações do nosso coração. Então ali uma mulher encheu a casa com a fragrância do perfume, oferecendo aquilo a Jesus. E Judas quis dar ali uma de bonzinho, quando na verdade era apenas dissimulado. Então ele não estava preocupado com aquele dinheiro porque ele queria dar aos pobres, mas é porque ele queria o dinheiro para ele, porque ele era ladrão, como João relatou, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele tirava o que era colocado da bolsa. E Judas também teve uma vida marcada por algumas situações negativas e a própria dissimulação, que é uma mentira, é uma omissão, é um outro pensamento. Eu tô ali falando uma coisa, mas minha intenção é outra. Eu tô falando uma coisa, mas a minha atitude no fundo é outra. Através disso, Judas teve em sua vida mentiras, dissimulação, e nós vamos ver que o próprio orgulho fez com que ele tirasse a própria vida. E que o fim de pessoas mentirosas, pessoas dissimuladas, geralmente não é de arrependimento, mas de remorso. Por quê? Porque o orgulho está acompanhado junto. Porque a pessoa deu brecha para que outros espíritos também tomem conta da vida dela. É fundamental que as nossas palavras sejam verdadeiras e que nossas atitudes estejam em concordância, porque só assim nós vamos saber que estamos andando em verdade. Porque o contrário disso é exatamente a dissimulação, é exatamente a hipocrisia. E foi através de uma vida marcada por mentiras, por engano, por orgulho e por dissimulação que Judas teve um fim de acordo com as suas escolhas, de acordo com o que estava no coração dele. E além disso, o amor ao dinheiro, né? De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte, e amarrando-o levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Então nós vemos que Judas ele teve remorso. Judas não teve arrependimento. Por quê? Porque o coração já estava contaminado.
o remorso não é suficiente para uma mudança de vida. O verdadeiro arrependimento é marcado por mudanças de comportamento. E disse: Pequei, pois traí sangue inocente, e eles se retrucaram. De que nos importa? A responsabilidade é sua. Então, muitas vezes, existem pessoas que nos apoiam em nossas mentiras, em nossa ganância, em nosso orgulho, nas decisões erradas, fora, contra a palavra. Mas é exatamente isso. Quando nós entramos em desespero e buscamos ajuda, essas pessoas praticamente retrucam, ignoram. Não é um problema delas. Até opinam para que tomemos decisões precipitadas, mas na hora das consequências, nós temos que sofrer muitas vezes com as nossas consequências de uma maneira individualizada. E é por isso que a palavra de Deus ela se complementa e ela não tem erros, ela não possui falhas sobre más conversações, más companhias, influências. Por isso que é tão fundamental buscarmos influências positivas, verdadeiras amizades, pessoas que falem a verdade, mesmo que ela seja dura para cada um de nós, mas que se preocupem verdadeiramente conosco, ao invés dessas pessoas que parecem ser uma coisa, mas não são, e no final nos deixam sozinhos. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se, se suicidou. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitérios de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Certamente, independente do mal que tivesse sido feito a Jesus através da vida de Judas, se ele tivesse se arrependido e buscado uma vida em Deus, ele seria perdoado, ele teria as consequências das ações dele, é óbvio, porque perdão é uma coisa, mas consequência é outra. Mas se ele tivesse tomado a decisão de se arrepender, de mudar a semente, ele conseguiria obter a salvação e Deus faria grandes proezas e promessas através da vida dele. Só que ele não teve a iniciativa do arrependimento. O que ele teve foi apenas o remorso. E isso foi consequência de escolhas, do apego ao dinheiro, do orgulho. Então é muito triste quando nós vemos alguém que andou com Jesus, caminhou com Jesus, teve o melhor professor, o melhor e maior exemplo de ser humano nessa terra, acabar se suicidando, tirando a própria vida e tendo, entre aspas, uma homenagem a um campo chamado Campo de Sangue. Um discípulo, alguém que caminhou com Jesus, que esteve lado a lado, que viveu milagres, que viu milagres acontecendo, ter esse fim. Então é muito importante que possamos vigiar em quais áreas e situações podemos estar dando brechas para o inimigo usar, porque isso fará com que busquemos um arrependimento verdadeiro e não apenas ao remorso, e Deus poderá agir em nossas vidas. Essa entrega é fundamental. Coração sincero, arrependido, verdadeiro, que consegue se conectar com Deus. Porque muitas vezes, se nós não tivermos esse coração, essa disposição, as coisas não vão fluir. E a decisão do arrependimento é fundamental. Porque o arrependimento, como nós vimos, é bem diferente do remorso, que é momentâneo. E o arrependimento não. Um arrependimento que pode ser eterno, trazendo uma mudança de vida. Então, que possamos não cair na cilada da mentira e observar em quais áreas muitas vezes estamos dando brecha para que o mal entre e possa atrair a outras situações negativas, a outras tentações em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida.